Olá, eu passo aqui hoje para falar do guia 7, né, o sétimo guia PMBOK, que saiu recentemente. Estamos gravando isso em julho de 2021. E o PMBOK, sempre quando lança uma versão nova, é meio que uma comoção assim na comunidade de gerenciamento de projetos. E para os praticantes de gerenciamento de projetos, membros de equipe, etc., todo mundo fica querendo saber qual a proposta nova do PMI, o que acrescentou, o que tirou, o que entrou, o que saiu. De fato, esse guia especificamente, ele já vinha causando uma certa apreensão, porque prometia mudanças muito, muito grandes, como de fato aconteceram em relação às versões anteriores. E tem uma razão para isso, a gente vai tentar explicitar isso aqui um pouquinho nesse vídeo, né? É importante comentar isso, porque o guia PMBOK, ainda que ele não tenha nenhuma metodologia nele, nunca teve, ele na verdade tem um conjunto de práticas, né, que você adapta na medida da sua necessidade. O PMBOK ele é referência para muita gente que começa a desenvolver a sua metodologia nas organizações, na sua organização. Ele é referência para cursos de graduação, cursos de pós-graduação, é uma referência para certificações. Enfim, eu acho que é um guia bem relevante de um instituto que é o mais capilarizado no mundo, ou seja, claro que existem outros institutos importantíssimos, mas o PMI é o que, de fato, teve mais entrada no Brasil até então. Eu acho que é importante considerar isso quando a gente pega um livro como o PMBOK para ler pela primeira vez, né, quem nunca leu, ou quem já vem acompanhando desde o princípio aí, a evolução do guia, por que o guia está tentando se atualizar, tentando ficar mais moderno, ficar mais compatível até mesmo com as demandas de mercado. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela que até fala um pouquinho sobre isso, né? A evolução do PMBOK. A evolução do PMBOK, eu posso falar que eu acompanho desde o princípio, assim, né? Enfim, isso quer dizer que eu estou velho, mas o PMBOK, ele é curioso, que o PMBOK ele foi evoluindo sobre vários aspectos, né? Quer dizer, ele começou com um livro pequeno, vocês estão vendo aí, 170 páginas, 176, e ele foi evoluindo gradativamente, inclusive somando áreas de conhecimento. Ele não tinha todas as áreas de conhecimento no início que tem agora. E é claro que isso reflete um pouquinho da própria demanda do mercado. Você sabe que quem escreve PMBOK, não é todo mundo que escreve, mas quem contribui para a escrita do PMBOK, quer dizer, quem fala assim, estou usando isso, estou usando aquilo, faço isso, faço dessa forma, faço daquela forma, somos nós. É a comunidade que é pesquisada de tempos em tempos e diz o que está fazendo, o que não está fazendo, por que está fazendo, etc. E isso acaba formando um corpo de conhecimento de melhores práticas, digamos assim, em gerenciamento de projeto. Essa é a ideia inicial do PMBOK. E ela foi evoluindo, né? Vocês percebem até pela quantidade de páginas ao longo do tempo, a versão 1, 2, 3, 4, 5, 6, que foi crescendo aí, vamos dizer, aritmeticamente e depois até geometricamente. A tendência do próximo guia, sei lá, seria ter 1.000 páginas, o que não aconteceu, fiquem tranquilos, não aconteceu. Mas você tem 170, 200, 300, 400, 500, 700 páginas. Vamos combinar que um livro de 700 páginas, o Guia 6, né, a sexta versão, era um livro difícil de ler, chato de ler nesse sentido, né? Eu falo com todo carinho, todo respeito. Não é um livro que você pega e vai ler como romance, 700 páginas, não é isso? Ainda que o PMBOK também não tenha esse objetivo, a ideia é que seja como referência, você vai lá e pega o que você precisa no momento que você precisa. Mas mesmo assim, 756 páginas, mais o guia extra de práticas ágeis, que vinha um livro junto, anexado, só de práticas ágeis, enfim, ficava um pouco difícil. E eu também reconheço que não é trivial você juntar todas as possibilidades de gerenciamento de projetos em um único livro. Vamos combinar que assim, são muitas opções, são muitos métodos, muitos approaches, muitos frameworks diferentes para você botar num único livro. É um desafio muito grande, de fato. E o PMI, nessa versão nova, ele reconhece isso. A versão nova tem 275 páginas, portanto, muito mais enxuto, alguma coisa entre a segunda e a terceira versão, né? Muito mais enxuto. E é um guia que, humildemente, reconhece o seguinte: olha, gente, existem, né, 50 tons de cinza no mercado, em termos de gestão. Quer dizer, você pode usar métodos preditivos, você pode usar métodos iterativos, métodos incrementais, métodos adaptativos, o ágil, né? Você pode usar métodos híbridos, ou seja, ele reconhece que tem muitas opções, a gama é muito grande e que ninguém está certo ou errado por usar A ou usar B. Né? O fato de você usar um framework A, um método B, ou sei lá o quê,
isso vai depender de uma série de coisas, uma série de questões, né? Se você conhece ou não o escopo, se você conhece ou não a tecnologia, da forma que você gerencia a mudança, se os stakeholders participam ou não da confecção do projeto. Aliás, o livro é muito feliz quando faz essa análise, quer dizer, ele compara e dá ali as dicas de por que eu vou mais para cá ou por que eu vou mais para lá, né? Critérios, digamos, para você analisar o tipo de approach que você vai dar no teu projeto. O livro é bem feliz nisso. Aliás, eu estou falando o livro, mas na verdade ele é composto de 2 livros. Ele tem a parte inicial de standards para gerenciamento de projeto, então padrões para gerenciamento de projeto em português, e depois vem o guia em si. É bem separado isso no livro, tá? E quem é membro do PMI sabe, porque já baixou o livro, né? Quem é membro do PMI tem direito a baixar ali o PDF, inclusive um PDF nominal, no seu nome, com senha, etc, etc. Estou contando tudo isso para dizer que eu acho que o PMI também, além dessa questão de reconhecer que existem muitas possibilidades de atuação para um gestor, dependendo do segmento, da cultura da empresa, etc., o PMI também foi muito feliz em dizer o seguinte, olha, aquele negócio de entradas, ferramentas, saídas, que até era motivo de decoreba para prova de certificação PMP, etc. Você sabe que no início só havia prova de CPMP, né? Lá no PMBOK 96, 2000, só havia PMP. Em termos de PMI, estou falando. Então, com o tempo é que o PMI foi crescendo e outras certificações, mas no início era a PMP, que foi a prova que acabou vingando mais no Brasil, em termos de desejo, né, de consumo, tanto de empresa quanto de profissionais. E era interessante porque a prova tinha muito essa questão, né? A estrutura do guia era muito baseada em entradas, ferramentas, saídas, etc. E isso é interessante, isso é bacana, né? Aquela coisa do triângulo de ferro, né? Ou seja, escopo, cronograma, custos, etc., que você ficava preocupado em entregar porque isso está relacionado ao sucesso e tudo mais. Ok, isso de certa forma continua, mas o PMBOK atual está muito mais preocupado com o valor que é gerado a partir da sua entrega. Ou seja, muito mais no valor que vai estar sendo gerado para o cliente do que propriamente nas entradas, ferramentas, saídas, escopo, cronograma. Isso é um ponto, é uma virada importante, é um shift importante que eu acho na abordagem. Aliás, se a gente comparar o guia 6 com o guia 7, o guia 6, como é que ele é dividido, o guia 6? Vamos analisar aqui no lado abóbora aqui do slide. O guia 6 tinha aquela introdução inicial, conceitos, etc., que isso ainda tem no livro novo, aliás, com mais conceitos ainda. Mas depois você tinha as áreas de conhecimento e os grupos de processo. Né? Só para lembrar, a gente tem as áreas de conhecimento, escopo, cronograma, custo, qualidade, aquisições, riscos, etc. Isso vem desde o PMBOK 1, né? só foi crescendo. E tinha os grupos de processo, 5 grupos de processo: iniciação, planejamento, execução, controle e finalização, que meio que tinha um merge, vamos dizer assim. Na verdade, é uma matriz que a gente sempre fazia de cada processo envolvido em cada área de conhecimento com os grupos de processo. Então, você tinha lá, né, escopo, quais os processos de escopo que estão ligados ao processo de planejamento, quais processos de escopo estão ligados ao processo de ao macro processo de controle, e por aí vai. A integração, que tinha um processinho em cada macro processo, né? Você tinha lá desde montar charter até você controlar o projeto, finalizar, aceite, aquela coisa toda. Eu estou falando dessa forma, não é pejorativo não, porque, curiosamente, né, para os que não sabem, os que não imaginavam, isso que eu estou falando, isso ainda faz parte do PMBOK 7. Ou seja, o PMBOK 7, ele mudou, mas, na verdade, não é que ele mudou, ele incorporou coisas. E uma das coisas que ele incorporou, a meu ver, é o PMBOK 6. Isso é interessante comentar, porque, repara, o PMBOK 7 ele não invalida o PMBOK 6. Pelo contrário, ele ratifica e legitima muita coisa do PMBOK 6, só que de uma forma diferente. Se a gente for olhar o PMBOK 7 agora, tem lá a introdução. Introdução tem uma série de conceitos também, desde o que é projeto, o que é stakeholder, o que é programa, o que é portfólio, etc, etc. Depois ele fala de sistema de entrega de valor, que eu acho que é muito importante ele abordar isso, muito, muito, muito. Ele fala como é que o projeto se enquadra nessa questão de geração de valor. Ele traz desenhos de projetos, programas, portfólio, que era até um desenho clássico do outro PMBOK, mas ele mudou um pouquinho e ficou melhor, na minha visão. Depois ele fala de princípios. Então, ele mudou completamente. Esse PMBOK novo ele é baseado em princípios e domínios. Primeiro, fala de princípios. Eu já vou explorar com vocês os princípios no próximo slide.
E depois ele fala de domínios. Aí ele entra em domínios de gerenciamento, numa visão diferente de áreas de conhecimento e de grupo de processo, mas que no fundo, se você for olhar, está tudo ali. Está tudo ali. Só que ele abre um pouco mais. Quer dizer, ele não fala que você tem que seguir isso, tem que ser preditivo, tem que fazer uma declaração de escopo. Aliás, ele nunca falou que você tinha que fazer uma declaração de escopo. Ali são boas práticas, né? Mas dependendo do teu ciclo de vida, dependendo da tua abordagem de desenvolvimento, você vai fazer uma declaração de escopo ou você vai fazer, sei lá, um product backlog. Não sei. Depende como é que você vai. Depende do que você precisa, depende do que o teu contexto demanda. E isso o PMBOK foi muito feliz nessa versão, mas muito feliz. Deixar claro que, de novo, né, são muitas possibilidades, é uma gama muito grande de atuação. Você tem que, como eu sempre uso essa analogia, se você vai comer carne, você tem que ter garfo e faca. Se você vai tomar sopa, você tem que ter colher. Então, o que ele tenta fazer é, primeiro, te dizer quando é que é carne e quando é que é sopa, como é que você pode perceber isso melhor, e se você comer carne, quais são as ferramentas que você tem para comer carne, e se você for tomar sopa, quais são as ferramentas que você tem para tomar sopa. Só que, na verdade, não é só carne e sopa, é carne, sopa, frango, peru, sei lá, peixe, tem uma série de possibilidades. E o PMBOK tenta deixar isso de maneira mais clara para a gente, né, dizendo de fato que, olha, tudo depende, tem uma série de possibilidades, estão aqui os conceitos que você pode utilizar se necessário. Agora, para isso, você tem certos domínios que ajudam na manutenção dessa performance. E isso o PMBOK também quis deixar claro, e meio que ele divide, assim, né, fazendo uma análise bem dura, nua e crua do negócio, ele meio que divide as antigas áreas de conhecimento dentro desses domínios, obviamente que valorizando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, dando a ideia de que não é só aquilo que já existia no PMBOK 6 que tem, existem outras ferramentas que você pode utilizar também, dependendo do contexto. Volto a insistir. E um ponto bacana, mais à frente aqui no modelinho, aqui na parte roxa aqui do slide, é que ele traz ajustes, possibilidades de ajustes que você vai estar sempre tendo que fazer no seu projeto. A gente sabe que isso é fato, não é? Independente do tipo de projeto, isso é fato. E traz modelos, métodos e artefatos. Uma série, mas, gente, imagina assim, mas muito artefato, muito modelo, muito ajuste, só que ele só coloca o conceito. Volta e meia ele bota um desenho, etc., um gráfico, alguma coisa, mas é muito, vamos dizer, high level, digamos assim. Ele não entra em detalhe nem de modelo, nem de método, nem de artefato. Ele só mostra que existe. E olha, e digo mais, hein, quando você pensa modelo de tudo que você pode falar aí, vai. Modelo de liderança? Tem. Modelo de gestão de conflito? Tem. Modelo ligado à inteligência emocional? Tem. Artefatos? Project Charter? Risk Log? Issue Log? Sei lá declaração de escopo, Product Backlog, CFD, ferramentas de controle, CFD, Cumulative Flow Diagram, burnout, burndown, ele fala de tudo um pouco, né? Ele só coloca ali. Ele não chega a dizer use isso, use aquilo, que vai depender, obviamente, do teu contexto, mas ele não faz um link assim muito forte de que momento, por que usar isso ou aquilo, e deixa a seu encargo essa decisão, o que me parece acertado. Só eu faço aqui uma pequena crítica, né, se é que pode chamar assim, é que eu acho que para quem conhece o assunto, para quem tem uma noção boa do todo, fica bem claro a ideia, né? Agora, para quem tem menos experiência, talvez, e para quem tem menos experiência e para quem gosta da coisa mais sistematizada, e talvez o guia tenha ficado um pouco, eu não quero usar a palavra confuso, mas talvez não tenha ficado tão óbvio quando usar o quê, por que usar o quê. Essa é a minha visão. Eu acho que para quem tem menos experiência, talvez isso possa ser um pitfall, vamos dizer assim, um ponto de dificuldade de se localizar, digamos, desses domínios e que hora usar, né? O PMI ainda vai ter, nessa parte azulzinha que vocês estão vendo aí, o PMI ainda vai ter, está começando a montar o PMI Standards Plus, que é basicamente um repositório vivo de artefatos, de modelos e mais métodos, etc., que você vai poder utilizar, baixar. É pago, né? Depende se é membro, se não é membro, mas é pago. Mas você vai poder baixar, dependendo do teu tipo de projeto, isso que é legal, né?
Aliás, achei isso uma ideia muito bacana, na verdade, porque o PMBOK antigo, vocês viram, tinha 750 páginas. Se você vai botar tudo quanto é ferramenta possível e imaginável, né, ali dentro, nossa, isso vai para 1 milhão de páginas. Então, se você tiver um organismo vivo, até porque tem coisas que entram e saem da moda, tem coisas que são mais úteis para você, menos úteis para mim, né? Se tem um organismo vivo ali que vai, né, você vai podendo baixar na medida da sua necessidade, me parece uma feature, me parece uma ideia interessante do ponto de vista da necessidade, da demanda que você tem. Então, o Standard Plus vai complementar o guia PMBOK 7. Essa estratégia me pareceu bem bacana. Os princípios que eu comentei com vocês, que vem na primeira parte do livro, ou no primeiro livro, né, da primeira parte do guia, eles são 12, né? Ele fala de gestão. Gestão é uma tradução de stewardship, do inglês, então está falando de liderança de uma maneira respeitosa, de uma maneira íntegra, ética, etc. Mudanças, né? Ou seja, o reconhecimento de que você vai ter mudanças o tempo todo, o reconhecimento de um mundo VUCA ou de um mundo BUNNY, como você queira chamar, o próprio time, criando uma cultura de intraempreendedorismo e de responsabilidade compartilhada. A gente sabe que tem situações em que o time vai ter mais autonomia, situações em que o time vai ter menos autonomia, ok, mas o time é um ponto importantíssimo. Os stakeholders, gente, na minha visão, gerenciar projeto, em grande parte, é você gerenciar a expectativa de stakeholders. Então, ele coloca isso como um princípio básico. O pensamento sistêmico, no sentido de que você tem que estar ligado nas 11, ou seja, o tempo todo você tem que estar pensando como é que as coisas se correlacionam, porque as coisas se correlacionam o tempo todo, né? A gente é interdependente, e os fatos, os acontecimentos nos projetos também, ainda que às vezes não pareça óbvio qual é a interdependência, mas ela existe. A liderança, isso obviamente que é um princípio básico de toda e qualquer gestão, independente do seu ciclo de vida, da sua abordagem. Ajustes, porque você vai ter que estar customizando o seu projeto dependendo do contexto que você está trabalhando. Adaptabilidade e resiliência, achei muito bacana falar de resiliência, porque a gente está num mundo que cada vez mais demanda isso, né? Demanda resiliência, os projetos não poderia ser diferente. Qualidade, que obviamente você não vai pensar num projeto que você não queira que tenha tanto o produto do projeto quanto os processos que dele fazem parte, que não saiam com qualidade. Valor, a gente, assim, é impressionante, quer dizer, é incrível como algumas pessoas se focam muito em números, ou até em gráficos, ou até em estimativas, e esquecem do valor, né? Então, o PMI deixa bem claro que o valor é a coisa mais importante de focar, e está aqui um princípio básico. Riscos, no sentido da avaliação contínua das oportunidades e ameaças, e a complexidade, porque, como já falamos, o mundo não é mais tão linear assim, né? O mundo, pelo contrário, o mundo não é tão causal, e nesse sentido a gente tem que saber navegar nessa complexidade da melhor forma. Repara que a ideia dos princípios, gente, é uma ideia muito simples. Independente da tua abordagem, da tua metodologia, não é porque você roda, sei lá, o Kanban, que você não vai ficar preocupado com ajustes. Pelo contrário, o Kanban até tem isso de maneira intrínseca, né? Não é porque você está rodando, sei lá, uma metodologia tradicional qualquer, que você não vai ficar preocupado com stakeholders ou com a qualidade do seu projeto. Não é porque você está rodando o Scrum que você não pensa em riscos, porque a gente sabe que o próprio Scrum ele já é uma forma de mitigar riscos, por exemplo, né? ao próprio framework. Enfim, esses princípios eles se adequam a qualquer projeto. Você não vai ter um gerente que fala que gestão não é importante ou que mudanças não é importante. Por isso que eles são princípios, né, para gerenciamento de todo e qualquer projeto. Eu estou colocando isso porque eu acho que essas mudanças foram mudanças, como é que eu posso dizer, mudanças eventualmente radicais em algum ponto. A gente não tem mais aquela visão sistemática que tinha, né? E a parte de domínios, que eu acabei não falando aqui, a gente começa com stakeholders. Stakeholders, gente, de novo, eu acho que não há como você não se preocupar em quais são os outcomes, quer dizer, quais são aí os benefícios e os valores que a gente vai ter a partir da gestão de stakeholders, e isso é colocado no livro, isso é abordado no livro. A parte de time é um outro domínio, isso é muito bacana, porque vai desde liderança até a parte de inteligência emocional, que eu acho muito bacana, muito, muito pertinente ser comentada, assim, em todas as edições do PMBOK, isso era tangenciado, e aqui isso foi deixado explícito. A parte de desenvolvimento, né? Desenvolvimento e desenvolvimento da abordagem, abordagem, desenvolvimento e o ciclo de vida é bacana porque ele trabalha os tipos de método, trabalha como é que isso pode ser
escolhido, quer dizer, por que você vai para cá, ou por que você vai para lá. Ele fala de resultado, de projeto, de organização, então ele divide nesse tripé o fato de você escolher um tipo de abordagem, um tipo de ciclo de vida. O planejamento, ele traz um ponto muito bacana sobre precisão e sobre acurácia, ele dá essa diferença. E aqui, basicamente, ele fala das áreas de conhecimento, que a gente já conhece, ainda que não fale muito de escopo ainda e qualidade, e só um pouquinho fala de riscos, né? Ele foca muito em tempo e custo, mas ainda assim, são as áreas de conhecimento que estão ali. Depois ele entra no trabalho do projeto, falando de comunicação, fala de procurement, né? Fala de aquisições, etc. Acho interessante que ele dê um foco grande em gestão do conhecimento nessa parte de trabalho do projeto. A gestão do conhecimento não é feita no fim, é feita durante o projeto, ou seja, está sempre colhendo coisas, lições aprendidas, etc., independente do seu ciclo de vida, isso é muito bacana. Além do próprio trabalho do projeto em si, né? Mudanças, monitoramento, etc. Depois ele fala de entregas. Entregas, ele fala de escopo fortemente e qualidade, né? Licitação do escopo, licitação de requerimentos, decomposição, WBS, etc. Fala de mensuração, medição, né, no caso, measurement, que ele fala de KPI, fala de objetivos SMART, fala de ERVA, fala de... Aí, realmente, ele fala de tudo um pouco, e é bom que ele fale de tudo um pouco para te dar uma visão do que você tem para utilizar. Ele só não diz, aí ele não faz juízo de valor quanto às ferramentas, obviamente, e também não diz quando, mas quando você usa, mas está ali disponível para você traçar melhor rumo de medição do seu projeto. E, por último, ele fala de incerteza, onde ele explora bastante, digamos assim, o mundo VUCA, vamos dizer assim, ele não fala essa expressão, mas ele fala bastante de volatilidade, de incerteza, fala de mudança para caramba, e fala também de riscos, né? Foca muito nessa parte de riscos em geral. De uma maneira assim, genérica, uma maneira mais abrangente de ser, mais holística de ser, eu acho que a gente teve uma melhora em alguns pontos do PMBOK. Eu acho que a gente teve uma melhora numa visão mais genérica de gestão de projetos, de que a coisa não existe só uma forma de fazer, são 50 tons de cinza, como eu coloquei. É importante deixar o gestor à vontade para escolher, é importante oferecer opções, e acredite em mim, tem muitos conceitos ali que são colocados. A minha única consideração é essa que eu já fiz, que eu acho que talvez, para quem tem menos experiência, talvez leve um tempinho para você se achar, mas acho que esse tempo compensa, né? Você estudar, compensa você ler, compensa você estar atrás do que é melhor para o seu contexto, para o seu projeto, porque aí você vai, inclusive, atrás de outras referências que possam te ajudar a construir aquele gráfico, aquele relatório, seja o que for, uma vez que você entenda os princípios básicos de gerenciamento, né, que você concorde em atuar com aquilo, que eu acho que são bem interessantes, ficaram bem classificados, e quanto aos domínios, que alguém pode criticar, que podiam ser escritos diferentes, podiam ter set, delivery com project work, etc. Aí é uma questão vamos dizer, de método de apresentação, mas, no geral, acho que representam bem o que a gente faz, né, em termos de buscar a melhor performance para o nosso projeto. É isso, a ideia é essa. Eu espero que tenha ficado claro a mudança que teve do 6 para o 7, e dúvidas vocês podem mandar para mim, deixar aqui comentários. Eu agradeço a audiência e até a próxima.